Boa tarde. Vamos dar início ao 16º webinar aqui da pós-graduação da UFRN, onde nós relatamos as experiências de internacionalização, de colaboração internacional dos nossos professores, dos nossos alunos, né, que estão envolvidos com o print e até aqueles além do print. Internacionalização na UFRN não começou com o print e não vai concluir, não vai terminar quando concluirmos o financiamento desse projeto em específico. O print, ele financia uma parte da política de internacionalização aprovada pelo CONCEP da UFRN, que começou há muito tempo atrás e tem metas a serem atingidas de longo prazo. Estamos dentro, né, de uma determinada fase, uma determinada etapa. Hoje, mais uma vez, com o tema de sistemas e computação, capitaneado pelo programa de pós-graduação em sistemas e computação da UFRN. Né? Hoje vamos ter aqui mais uma vez coordenado pelo professor Martim, com a presença do professor Bruno, que foi bolsista do Print e esteve conosco aqui na semana passada, mostrando um pouquinho dos resultados que ele teve junto com o professor Felipe, lá do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação. Felipe ainda está no Canadá, Bruno foi para os Estados Unidos, já retornou. E hoje, né, dando continuidade, vamos ter três alunos que foram para o exterior, que retornaram, já defenderam o seu doutorado, alguns, não sei se todos já concluíram, já estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, e vão falar um pouquinho sobre como foi a experiência e, cientificamente, o que é que aconteceu, né? Ciro Moraes Medeiros, que esteve na França, Juliana, que esteve na Inglaterra, e o Tiago, que fez o seu doutorado de sanduíche na Espanha. É uma oportunidade ímpar na formação, que deve ser bem aproveitada, mas deve ser planejada já no início do curso de doutorado, a possibilidade de ir para o exterior, qual é o grupo forte que temos relações e principalmente tomar as medidas para termos o exame de proficiência. Infelizmente, isso é um dos limitantes da ida dos nossos estudantes para o exterior. Parece que agora, em 2022, nesse edital de doutorado de sanduíche que está aberto, vai ser o primeiro ano, a primeira vez na história da UFRN, em que nós temos mais candidatos, mais alunos com a proficiência de idioma exigido pela CAPES do que o número de bolsas, né? Até então, tanto no print como no PDSE, ao longo da história da UFRN, sempre sobrou bolsa, por conta da exigência da proficiência. Isso mostra que estamos caminhando, que uma das fragilidades que tínhamos e lá atrás, no início do programa, está sendo vencida, né? Mais alunos estão se habilitando, estão planejando, no início do seu curso de doutoramento, uma estadia no exterior com bolsa da CAPES. Eu ouvi que o professor Regivan também já entrou, que também foi um dos agraciados com a bolsa do Print no primeiro ano, né, do projeto. Depois a gente marca aí com o Regivan para que ele venha também aqui fazer um webinário, ele e o Aranha, né? Isso já está marcado, dia 8 de junho, não sei, o senhor pode me corrigir? 8 de junho é uma quarta-feira. É isso mesmo. Então, pronto, já está marcado, vai ser Regivan, Aranha e Márcia. Professora Márcia, isso. Também foi para o Canadá, se não estou muito enganado, né? Márcia foi para o Canadá, Aranha foi para a Austrália, Isso.
Isso. E região eu não lembro. Na Não sei Espanha. se foi para a Alemanha ou para os Estados Unidos, né? Espanha. Espanha, tá, tá. Muito bem, então agradecer aí a doutor Tiago, doutora Juliana, doutor Ciro, pela disponibilidade de estarem aqui, de passar essa tarde aqui conosco, mesmo vocês já tendo saído da UFRN, a UFRN continua como sendo a casa de formação de cada um de vocês. Passar a palavra ao professor Martim para coordenar os trabalhos dessa tarde. Tá certo. Obrigado, professor Rubens. Eu vou ser muito, muito rápido. De fato, assim, eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que semana passada. Esse daqui é o segundo de 3 seminários do nosso projeto, certo? Do nosso subprojeto do PRINT TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação, é isso? Onde, semana passada, tivemos 2 professores que saíram com bolsa do PRINT. Hoje vamos ter 3 alunos que saíram com bolsa sanduíche e no dia 8 teremos também mais 3 professores. Então, o projeto TIC, o nosso subprojeto do PRINT local, ao PPGCC e o programa da engenharia elétrica, da engenharia elétrica, a gente tem algumas bolsas que concorrem em paralelo às bolsas gerais do PRINT, né? E então a gente tenta fazer o melhor uso possível delas. E é um projeto no qual ele começou apenas como sendo um projeto de processamento de imagens, e aí a gente decidiu enriquecer a coisa para contemplar mais pessoas, né? Mais grupos de pesquisa dentro do DIMAP e da engenharia elétrica. Tem um aluno da engenharia elétrica que deveria estar participando aqui também, só que ele acabou não saindo, então a gente dispensou ele, mas assim, foi uma bolsa que infelizmente se perdeu, né? A bolsa foi concedida, mas ela não foi utilizada pelo aluno, e então a gente acabou perdendo uma bolsa por conta disso. Eu acho. Então, hoje vamos apresentar, quem vai apresentar são 3 dos nossos alunos, né, do PPGCC, Ciro, que por coincidência é aluno meu, Tiago, pela ordem, isso, Ciro, Juliana em segundo, que é aluna do Nélio, na engenharia de software, não, na sistema distribuído, né, e Juliana, sim, e Tiago, que é aluno do Humberto, que está aqui também. E então, assim, bom, chega de falar e vamos escutar. Ciro, podemos começar com você? Ciro ainda não defendeu o doutorado, está perto, de fato ele está redigindo a versão da tese que deve ser encaminhada para a banca até o fim do mês, certo? Então, está bem cheio de trabalho. Mas vamos lá, eu vou ficar quieto e a palavra está com o Ciro. Podem projetar a sua tela, se quiser. Obrigado, Martim. Boa tarde, pessoal. Vou só projetar aqui esse negócio. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Beleza. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Pronto. Agora eu estou vendo as 2 telas. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui a minha experiência para vocês. Eu esperava, para ser bem honesto, eu esperava que tivesse mais alunos assistindo, porque eu fiz a minha apresentação bem mais voltada para alunos que estivessem querendo ir. Eu não sei se tem muitos alunos aqui. Mas isso vai ser disponibilizado, Ciro, no canal do YouTube da PPG depois. A gente não transmite ao vivo, mas depois a gente, então,
2 ou 3 dias depois, isso é disponibilidade dos alunos, acabam tendo acesso e conseguem enxergar, assistir. Pode ficar tranquilo. Tá ótimo, então, obrigado. Porque, assim, eu fiz a apresentação bem mais voltada para alunos que tenham interesse em ir. Então, assim, a minha experiência, eu tentei omitir detalhes técnicos da pesquisa e falar mais sobre a experiência acadêmica no geral e não falar tanto de detalhes da minha pesquisa, porque acho que isso não vai servir para muita gente, né? É mais a minha experiência aqui. Então, vamos lá. Peraí. Aqui. Começar com os preparativos do intercâmbio, né? Primeiro, quando eu entrei no doutorado, Martin me falou logo, ó, você vai continuar comigo no doutorado, porém o pré-requisito é que você vai fazer intercâmbio. E assim, eu de início eu não tinha muito essa vontade que todo mundo tem de sair, por incrível que pareça, né? Eu não sou uma pessoa acostumada a viajar e tal, nunca nem havia saído do RN praticamente. E assim, quando o Martin me falou, ó, você vai, mas você vai sair no intercâmbio. Ele, tá, se essa é a condição, eu saio no intercâmbio, não tem problema. Então, assim, as opções que ele me deu, entre as opções que ele me deu, havia a França, porque a minha orientadora de lá trabalha com ele há muito tempo, tá? E, além disso, ela é brasileira, então a língua já não teria esse problema com relação ao orientador. E, assim, outros alunos já haviam feito esse intercâmbio lá para Orleans. E como foi que começou tudo isso? Martin conversou com ela, perguntou se daria certo a gente pegar um tema de pesquisa em comum que alinhasse as duas pesquisas, e ela sugeriu um tema relacionado à privacidade em bancos de dados, que lá na França está muito forte isso. Então a gente começou a trabalhar a partir daí, acho que com 1 ano e meio de doutorado, por aí 1 ano e meio de doutorado, a gente começou a trabalhar nesse tema. Só um minuto. Um alarme aqui, desculpa. Então, no meu caso, a gente fez um acordo de cotutela, que é um acordo que fornece um diploma duplo, que é válido tanto no Brasil como na França. Para a gente foi um pouco mais fácil fazer esse acordo, porque já havia um acordo de outro intercâmbio anterior, então a gente só adaptou o que a gente tinha, claro, atualizou, colocou as regras de acordo, mas assim, já tinha uma base pronta. E assim, a cotutela é um processo muito burocrático, muito demorado, tá? Para os alunos que estejam vendo isso, a gente levou mais de 1 ano para que eu pudesse me matricular de fato na Universidade de Orleans, tá? A partir do momento em que a gente começou o processo da cotutela, que foi a primeira coisa que a gente fez, eu estava no Brasil ainda. Assim que a gente acordou que eu iria fez o acordo que eu iria para Orleans, a gente disparou logo esse processo burocrático, porque Martim e a minha orientadora de lá já tinham a experiência de que é um processo burocrático e muito demorado. Deixa eu só fechar a janela aqui, para evitar um pouco esse barulho. E assim, é muito demorado porque requer assinatura de muita gente, acho que 7 pessoas, entre diretores e reitores e etc., e tudo é feito em papel. Então, assim, o papel vai ser impresso em algum lugar, vai ser assinado, vai ser enviado por correio, isso demora muito tempo, até que chegue aqui no Brasil, e tipo, o visto depende disso, e assim, bom, o visto depende desse documento, e além disso, quando ele é preparado, aqui vai continuar o processo da cotutela, né, o processo burocrático. Então, assim, demora bastante, tá? Então, comecem cedo. Quem for querer fazer cotutela, comece cedo. Então, agora sobre passaporte e visto. Eu já tinha tirado passaporte antes, porque eu fiz uma viagem, coincidentemente, também à França, para apresentar um trabalho. Então, assim, eu falei que eu nunca tinha saído do RN, mas, na verdade, eu tinha saído. Eu fiz essa viagem antes, mas foi só 1 semana. E, por causa disso, eu já tinha passaporte, tá? Para tirar o visto, aí eu precisei ir ao consulado francês em Brasília, tá? Eu soube que estão querendo abrir um consulado francês em Recife, acredito, mas não tenho certeza, não sei em qual pé está
esse processo aí, mas me falaram que eles estão querendo abrir o consulado em Recife para facilitar para a gente, né? Mas no meu caso eu tive que ir a Brasília. E eu fui de madrugada, voltei no mesmo dia, à noite, assim, no fim da tarde, quase à noite. E, assim, uma coisa importante, no meu caso, o tipo do visto, e esse tipo de visto parece que é de acordo com cada universidade, cada acordo individualmente eles vão tratar de uma forma, então, no meu caso, o meu visto foi de pesquisador, tá? E um detalhe importante desse visto é que eles não me deram acesso ao sistema público de saúde da França, tá? Isso foi... Aqui, aparentemente, é só um detalhe importante, mas, de fato, foi um pouco traumático para mim, porque eu peguei a pandemia, né? Então, assim, no começo da pandemia, ninguém sabia de nada, e tudo fechado, e eu lá sem acesso ao sistema de saúde. Então, foi um pouco preocupante. Mas, vamos lá. O processo do visto e passaporte também, claro, são dois processos burocráticos e demorados também, então comecem logo o mais cedo possível. Assim que decidirem ir, já comecem logo. Aliás, o passaporte dá para tirar antes de decidir nada do intercâmbio, né? Dá para tirar logo o passaporte. Então, quem puder, faça logo isso. E para o visto, eu precisei do documento da cotutela, do acordo, tá, gente? Então, assim, é importante, mais uma vez, que comece cedo a fazer a iniciar esse processo. Inclusive, eu precisei remarcar a minha ida ao consulado por causa do documento da cotutela que não havia chegado ainda, por causa de, acho que 2 dias, alguma coisa assim. Eu tive que remarcar tanto a entrevista no consulado, como a minha passagem, obviamente, por causa que esse documento ainda não tinha chegado, tá? Então, comecem cedo, apesar de eu ter começado cedo, mas ainda tive esse probleminha. Mas então, fora passaporte e visto, teve o idioma francês, que eu não conhecia absolutamente nada, tá? Então, assim, quando a gente decidiu que eu iria para a França, eu comecei a estudar francês. Na verdade, um pouco antes eu já estava começando a dar uma olhada, porque no doutorado a gente precisa ter 2 línguas, né? Então, eu pensei entre o espanhol, o francês e o alemão. Eu decidi o francês. E aí, eu estudei francês durante 1 ano e meio por conta própria, tá? 1 ano e meio antes de eu ir para a viagem do intercâmbio. Eu usei YouTube, livros, séries. Eu gostava muito de assistir. Tem umas 2 ou 3 séries na Netflix que eu assistia, que eu reassisti várias vezes. Isso me ajudou bastante. A TV francesa tem o canal TV 5 Monde, que tem na internet, então dá para assistir a TV de lá via internet. Podcasts também, aplicativos, o Duolingo, para quem está começando, o Duolingo é muito bom, e o próprio Google Tradutor, que é excelente, né? No YouTube tem vários canais, tem Os Franceses Tomam Banho, é excelente, tem Français Authentique, que é de um francês, falando em francês, o Francês Toma Banho é de uma francesa, mas que ela fala em português e em francês. E o Français Authentique é de um cara francês que fala apenas francês. Ambos são excelentes. Fiz também 2 meses de aula pelo ISF, tá? Com o professor François Weigel, que hoje em dia ele é professor da UFRN, de fato, professor concursado. Foram aulas muito boas, o François é francês também, foram aulas excelentes. Além disso, participei do Clube Poliglota, daqui de Natal. Para quem não conhece, o Clube Poliglota é uma galera que se reúne para falar vários idiomas, tá? É gratuito, qualquer pessoa pode ir. Eu vou deixar aqui o Instagram, quem quiser procura lá e se informa com eles. Tem encontros geralmente aos sábados, e eu acho que no meio da semana tem alguns também. O pessoal é super receptivo, e é muito bom para a gente começar a falar, porque acho que o começo é o mais difícil, né? A gente trava muito, a gente ainda fica querendo montar as frases usando a gramática da gente, né, do português. Para mim, que falava inglês, eu queria jogar inglês no meio do francês. Então, assim, para quem está começando, eu acho que o Clube Poliglota é excelente, tá? O pessoal é super receptivo. Enfim, é gratuito, qualquer pessoa pode participar no dia que quiser e na hora que quiser. Então, assim,
É muito bom, eu aconselho a todo mundo. E, assim, outra coisa que me ajudou bastante foi o conhecimento prévio do inglês, tá? Apesar de que atrapalhou um pouco no início, porque eu misturava francês com inglês, mas isso é natural. Mas, assim, o conhecimento prévio do inglês me ajudou bastante, porque a gente começa a fazer semelhanças entre o francês e o inglês e o português. Então, isso ajuda muito, de verdade. Então, sobre a bolsa. A bolsa que eu recebi era de 1.300 euros por mês, pagos mais ou menos de 3 em 3 meses, tá? Então, a CAPES depositava, tipo, 3 meses de uma vez, depois passava um tempo, mais 3 meses de uma vez. E eles dão algumas mensalidades a mais, eu acredito que continue muito parecido o programa, algumas mensalidades a mais para cobrir preparativos de ida, como, por exemplo, obrigado, Alcio, colocou aqui no chat o arroba do Clube Poliglota. Eles dão algumas mensalidades a mais para cobrir, por exemplo, o seguro-saúde, que a gente tem que ter, o Seguro Internacional de Saúde, a viagem a Brasília, por exemplo, para tirar o visto, eu cobri com esse dinheiro também, enfim, tem um valor extra para esses gastos excepcionais. E, assim, antes de a gente viajar, a gente recebe pelo correio um cartão de débito, tá? Semelhante a esse aqui da foto, que a CAPES manda para a gente. E esse cartão é um cartão de débito exclusivamente, tá? Não funciona como crédito, mas dá para sacar dele. A gente paga uma taxinha, não lembro exatamente quanto, mas a gente paga uma taxinha para sacar e pode sacar normalmente. E é um cartão BB Américas, tá? Que não é o Banco do Brasil, é um banco, digamos assim, está relacionado, mas não é o nosso Banco do Brasil, é um banco relacionado ao Banco do Brasil, tá? É o BB Américas, é diferente. E, assim, o primeiro pagamento dos 3 meses iniciais e mais esses extras para os gastos iniciais é feito ainda na conta do Banco do Brasil da gente, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente vai com esse cartão da CAPES, ele vai zerado, tá? A gente vai com o dinheiro em reais apenas. E a gente tem que converter por conta própria para euros. Okay? No caso da França, para euros, né? E, assim, isso eu estou falando da minha experiência, tá? Eu acredito que ainda seja semelhante ou igual. E, assim, esse valor de 1.300 euros por mês, para mim, dava suficiente, mais que suficiente para se manter, dava para sair, conhecer lugares interessantes, viajar um pouco, muito legal. Eu acho que esse dinheiro é mais que suficiente, tá? No caso de Orleans, tá? Tem outras cidades, como, por exemplo, Paris, que o custo é bem mais alto, né? E aí eu não sei como é que funciona, mas acredito também que dê para se manter tranquilamente. Então, assim, chegou o dia da viagem de ida, a passagem de ida, a CAPES comprou para mim. Então, assim, eu só enviei para eles as datas e origem e destino, claro, e eles retornaram para mim com a passagem já comprada. Eu fiz a escala Natal, Fortaleza, Lisboa, Paris, e depois peguei um trem para Orleans, tá? Foram mais de 30 horas de viagem, é bem cansativo, mas a maior parte desse tempo é esperando, tá? Não é viajando de fato, não é se deslocando, é esperando. E o que eu posso dizer para quem for é leve dinheiro em espécie, certo? Eu coloquei em negrito com exclamação, porque eu não fiz isso, eu levei apenas, acho que uns 60 a 100 euros, não lembro bem. Por aí, uns 100 euros eu vou colocar aqui. Eu levei uns 100 euros em espécie e quando eu cheguei lá, eu precisei, primeiro, para entrar na residência, que eu vou falar mais à frente sobre a moradia, para entrar na residência eu precisava pagar a caução, tá? Que era de aproximadamente uns 350 euros, 400 euros, eu não lembro bem agora. E precisava ser feito em espécie ou transferência bancária. E aí, para fazer a transferência, eu não tinha como fazer, porque o cartão da CAPES estava zerado, não tinha euros nele. E eu teria que fazer uma transferência internacional, que ia demorar bastante. Ou a outra opção era pagar em espécie. E como eu não tinha dinheiro em espécie, eu tive que pegar hotel no começo, então eu paguei bem mais por isso, sendo que eu poderia simplesmente ter levado dinheiro em espécie para pagar lá na hora. Então, assim, além disso, outro problema.
O meu cartão BB comum, tá? O meu cartão que eu tinha antes não é o BB Américas, tá? O meu cartão BB comum, ele não funcionou quando eu cheguei lá na França. Tem uma opção no aplicativo do Banco do Brasil que você diz que vai viajar e você vai habilitar o cartão para que ele funcione fora do Brasil. E o cartão não funciona. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu queria pagar as coisas com o meu cartão do Banco do Brasil e não conseguia, porque o cartão simplesmente não funcionava. Eu liguei para o Banco do Brasil, de lá, paguei uma nota numa ligação de 40 minutos, que não me resolveu absolutamente nada. Então, assim, tem dessas experiências ruins, então, assim, vão por mim, levem dinheiro em espécie, quem estiver indo, leve dinheiro em espécie, sei lá, se quiser, por segurança, levar uns 1.000 euros, acho que não faz mal, tá? E, como eu falei, o meu cartão BB Américas não tinha saldo, então eu não tinha como usar ele para fazer esses pagamentos também. Eu acabei usando o meu cartão de crédito Nubank, tá? Que funcionava, só que eu pagava juros altíssimos por estar fazendo transferências internacionais, enfim, compras lá fora, né? Então, assim, mais uma vez, levem dinheiro em espécie. Então, chegando a Orleans, tá? Eu vou falar um pouco da minha experiência na cidade, da moradia, da minha ida à universidade, tá? Enfim, aqui a essência do ano que eu passei lá tá aqui. Orleans é uma cidade no centro, do norte para o centro da França, ali fica a 2 horas do sul de Paris, 2 horas, acho que 1h30 a sul de Paris. E, assim, a população em 2015, eu peguei isso aqui da Wikipédia, era de 114 mil habitantes, e se considerar a metrópole, as comunas vizinhas, daria 433 mil habitantes, tá? Então, é uma cidade, acho que pequena, assim, tamanho médio, tipo, bem menor que Natal, por exemplo. É uma cidade bem tranquila, bem pacata, eu diria assim. Inclusive, muita gente... Quem gosta muito de tipo, sair, balada e tal, Orleans não é para essas pessoas, tá? Para mim deu certo, porque eu não sou muito disso. Então, assim, Orleans é realmente uma cidade bem tranquila. E, assim, como eu falei, fica a cerca de 120 quilômetros a sul de Paris, ou seja, umas 2 horas. Então, o acesso a Paris é muito fácil. Então, isso é uma vantagem muito boa para mim, porque a gente está numa cidade extremamente tranquila e tudo que a gente quer, se não tem em Orleans, a gente tem um acesso a Paris que é facílimo, tá? Baratíssimo. Acho que tinha passagem de ônibus que eu pagava 7 euros, 8 euros. Então, assim, é baratíssimo mesmo, muito fácil acesso. Então, eu via isso como uma vantagem muito boa de Orleans, porque eu não sou muito de sair, então eu gostava que a cidade era bem tranquila, mas quando eu queria ir a Paris, visitar e tal, era muito fácil o acesso. E também, assim, tem acesso de Orleans diretamente para várias cidades, tanto da França como da Europa como um todo, mas se não é diretamente de Orleans, a gente pode ir para Paris facinho, e daí a gente tem acesso para a Europa inteira facilmente, tá? Eu acho que Orleans, não tenho certeza, mas acredito que Orleans não tem aeroporto. Então, assim, não tem como sair de avião de Orleans, mas tem Paris, obviamente tem, então é muito fácil também o acesso a aeroporto, tá? Então aqui a minha moradia, tá? Eu fiquei no que eles chamam de estúdio. Deixa eu só olhar em quantos minutos vai aqui. Ok. Quando eu estourar o tempo, vocês me avisem, por favor, tá? Caso eu estoure o tempo. Então, assim, eu morei no que eles chamam de estúdio lá na França, que é o que a gente chama de kitnet aqui no Brasil, tá? Então, assim, era basicamente um quarto com um banheiro só meu e uma mini cozinha ali no corredor. E, assim, era bem no centro, no coração da cidade mesmo, da Orleans antiga. Então, assim, era uma localização excelente. Eu morava no 2º andar. A residência é gerenciada pelo Cruz, tá? Que é um órgão do governo francês que gerencia muitos assuntos estudantis, incluindo a moradia, tá? A residência. Eu pagava, acho que 350 por mês aproximadamente, e uma calção que eu acho que foi de igual valor assim que eu cheguei.
E assim, não pagava água, nem luz, nem gás, porque eu nem usava gás, na verdade o fogão era elétrico, mas assim, nem internet, porém a internet não era tão maravilhosa, como eu vou falar já já. E assim, no meu caso, o quarto era individual, tá? Já veio todo mobiliado e o quarto era individual. Na mesma residência onde eu estava, tinha alguns quartos que tinham, que eram 2 pessoas por quarto, enfim. O meu, no caso, era individual, tá? E como eu morava na residência universitária, tinha algumas facilidades, como, por exemplo, uma máquina de lavar e secar só da residência, tá? E que era baratíssimo, acho que eu pagava 3 euros para lavar e secar a roupa, então era baratíssimo. E, tipo, a facilidade era enorme, eu lavava roupa de noite, de madrugada, se eu quisesse, então era maravilhoso. Além disso, tinha o restaurante universitário na própria residência, então também era muito bom, a comida era bem barata, não lembro agora o preço da comida no restaurante, mas era excelente, tá? Tinha opção até vegetariana, não tinha opção vegana, mas, bom, já é alguma coisa. Então, assim, era excelente o restaurante dentro da residência. Se eu quisesse ficar em casa durante semanas, eu ficava. Então, era muito bom isso. Muito conforto, digamos assim. Então, o que é que tinha lá quando eu cheguei? Tinha uma mini cozinha com fogão elétrico e um frigobarzinho, tá? Banheiro em excelente estado. Uma cama de solteiro, uma mesa grande com 2 cadeiras de madeira, cadeiras simples. Um estante e um criado mudozinho, pequenininho. Eu tinha um aquecedor de ambiente, que eu cheguei lá, eu não sabia usar, fui aprender, e tinha um aquecedor de água, que eu não sabia nem o que era, tá? Então, assim, já estava tudo mobiliado, tudo legalzinho, tudo limpinho, tá? Porém, esse quarto que eu peguei, eu vou falar agora alguns dos contras, tá? Esse quarto que eu peguei, nessa primeira foto aqui, que eu coloquei aqui em cima, acho que vocês veem meu mouse, né? Nessa primeira foto aqui de cima, essa mancha no teto, vocês veem algumas manchinhas, várias manchinhas pretas, na verdade isso era uma nuvem preta, tá? Era uma mancha gigante preta de mofo, tá? Quando eu cheguei, eu acho que eu peguei o último quarto da residência. Então, assim, acho que passou muito, muito tempo fechado e criou mofo, tá? E, assim, quando eu cheguei, tava isso lá e, tipo, eu fui reclamar com o pessoal, eles disseram, tá, nós vamos mandar alguém lá para resolver, e eu passei um ano lá e ninguém foi lá resolver, tá? Então, assim, o que eu fiz, eu peguei água sanitária e coloquei nesse mofo e matou e deu certo, e eu fiquei, assim, durante um ano com esse teto sujo desse jeito, tá? Então, assim, isso foi um dos contras. Só que como eu sou bem desleixado, acabei nem me preocupando muito com isso, eu até nem me importava muito. Outra coisa é que a Wi-Fi lá era ruim, tá? Eu usava a 3G da Free. A Free é uma empresa lá, de telefonia da França, que eu pagava 10 euros, tinha 40 gigas de internet muito boa, melhor do que a da residência, internet 3G. Então, assim, valia muito a pena. No mês eu não conseguia usar os 40 gigas, eu chegava a 30 e pouco só, porque eu não conseguia gastar. Então, assim, a internet era muito boa e, no caso, a da residência não dava certo. Não sei se era porque era no meu quarto, que ficava, sei lá, distante do roteador, não sei, mas eu sei que lá não funcionava bem a internet. Então, eu usava 3G e roteava para o computador. Outro probleminha que eu tive é que o fogão lá, ele veio com uma boca com defeito, ela não esquentava muito bem, tá? Era um fogãozinho de 2 bocas apenas, não sei se dá para ver aqui bem na foto, tinha uma luzinha aqui que indicava quando o fogão estava ligado ou não, que no meio nem tinha a luzinha também, então assim, era um fogãozinho meio surrado já. E ao sair, eles me cobraram 200 euros da calção, tá? Provavelmente, claro, para reformar o quarto e tal, mas assim, o estado em que eu peguei já não era muito bom, né? Então, assim, eu fiquei um pouco insatisfeito com isso, mas tá bom, deixei para lá. E, inclusive, essa calção, ela acho que é transferida para a conta bancária francesa da gente, que quando a gente chega lá, a gente tem que abrir uma conta bancária francesa, tá? Inclusive, isso é engraçado.
Quando a gente chega na França, você precisa, para eu ter acesso à residência, eu precisava de uma conta bancária, para ter o que eles chamam, eu esqueci agora, uma siglazinha que eles chamam para... um documento que descreve a sua conta bancária francesa. E quando eu cheguei lá, eu não tinha, obviamente, não tinha conta. RIB, obrigado, Martim, é isso mesmo. Quando eu cheguei lá, eu não tinha conta francesa, porque eu não morava na França, então não tinha como abrir uma conta num banco francês. Só que para eu entrar na residência, eu precisava de uma conta francesa, eu precisava informar o meu RIB. Então ficou meio que o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu não tinha residência por causa que não tinha uma conta bancária, e também não tinha conta bancária porque eu não tinha um endereço francês. Então acabou que o que eu fiz, eu dei o endereço lá no banco, eu dei o endereço da residência, mesmo não estando lá ainda, mas eu dei o endereço de lá porque era lá que eu ia morar, então assim, deu certo. E eu fui, e na residência eu consegui dar a conta bancária que eu tinha aberta, né, então deu certo. Eu lembrei agora uma coisa, eu falei sobre a caução, quando eu cheguei lá eu não tinha dinheiro em espécie, como eu falei, né, e nem tinha como transferir porque ia demorar muito, e eu precisava urgentemente ir para a residência, porque eu estava ficando em hotel, pagando caríssimo, né, pagando 80 euros, sei lá, 60 euros por noite. Claro, tinha Airbnb, tinha tudo mais barato? Tinha, só que eu estava chegando, eu não sabia de nada, então, assim, eu fiquei no primeiro que eu achei, né. Então, assim, quando eu cheguei na residência, a minha orientadora foi quem me emprestou a caução para eu poder entrar lá, porque eu não tinha, né, em espécie. Então, assim, eu agradeço só a ela, porque senão eu teria passado mais uns dias ainda ficando em hotel, gastando milhões à toa, tá? Então, a minha experiência acadêmica agora, tá? A Universidade de Orleans, ela fica numa região um pouco afastada do centro da cidade, que eles chamam de La Source, que ainda faz parte da cidade de Orleans em si, porém é bem afastado. Então, assim, esse trajetozinho aqui em vermelho, mais ou menos, é o trajeto que eu fazia diariamente de tram, um bondezinho, tá? Um metrozinho leve, para quem não conhece, eu não conhecia. E tinha o outro trajeto que era de ônibus, que eu vim descobrir depois, que era bem mais rápido, que levava uns 10 minutos a menos aproximadamente, e que passava com muito mais frequência, porque o tram, quando dava tipo 6, 7 horas da manhã, lotava que não cabia ninguém. Então, assim, tinha o ônibus que também era lotado, mas era uma segunda opção, né? E era menos lotado que o tram. E eu não sabia, eu vim descobrir depois isso. Mas, assim, o acesso à universidade era muito fácil, tinha essas duas opções, e via transporte público, claro, era muito fácil. Tinha transporte muito frequentemente, apenas nas horas de pico, que era bem cheio, mas fora isso, era excelente. Aqui embaixo tem uma foto de um lago que tem no centro da universidade, tá? Ao redor desse lago tem os restaurantes da universidade, então, assim, é bem interessante. No inverno, esse lago congela, então é bem legal de se ver. Para mim, que não conhecia isso, que não conheço frio, né? Morei aqui no Nordeste a vida inteira, do Seridó para Natal, então, assim, foi bem legal ver tudo isso. E, assim, o laboratório onde eu estudava, tá? É o Laboratório de Ciência da Computação de Orleans. Aqui, essa foto de cima é a frente do laboratório, essa de dentro não ficou, essa foto de baixo não ficou muito boa, mas é a única foto de dentro do laboratório que eu tinha. E, assim, o acolhimento lá foi excelente, pessoal super gentil, super atencioso, super prestativo. O que eu precisei, eles faziam de tudo para resolver, então o atendimento lá foi excelente, o acolhimento foi excelente, eu não tenho do que reclamar. A infraestrutura do laboratório, para mim, também era excelente. Inclusive, não sei se vocês conhecem a internet, é do Roam, quem estiver assistindo aí esse vídeo. Essa internet, essa rede que tem aqui na UFRN, também tem lá, funciona exatamente igual lá. Então, as próprias credenciais que a gente usa aqui funcionam lá. Então, quando eu cheguei lá, a minha Wi-Fi do celular, acredito, ou do computador, não lembro, conectou sozinha, e depois foi que eu fui ver que era a mesma internet, a mesma rede. Então, achei massa isso. Então, assim,
a infraestrutura lá muito legal. Tinha uma sala de pesquisa reservada só para os doutorandos e recém-doutores, tá? O pessoal que eles chamam de ATER, é tipo um professor substituto, é mais ou menos isso. Você passa 1 a 2 anos lá dando aula para graduação. Então, assim, eu e mais um doutorando nessa sala e mais 4 ATER. E a gente compartilhava essa sala, cada um tinha a sua mesa individual, cada mesa, eu esqueci até de colocar aqui, tinha um computador lá já para a gente disponível e tinha um armáriozinho com chave e tal, só que acabava que eu levava o meu computador muitas vezes. E, assim, o que eu fazia basicamente era, eu viajava, eu ia para a universidade e ficava lá no laboratório o dia inteiro, praticamente todos os dias. Pelo menos segunda a sexta eu estava lá. No meu caso, como o processo da cotutela demora muito, eu demorei a me matricular, como eu falei, eu demorei mais de 1 ano para me matricular na universidade. 1 ano contando a partir do momento em que a gente começou o processo da cotutela, tá? Isso quando eu estava lá em Orleans, foi aproximadamente com uns 7 meses da minha estadia lá em Orleans, foi que eu vim me tornar estudante efetivamente. Então, assim, quando eu precisava comprovar que eu era estudante, eu mostrava o acordo de cotutela, enfim, eu mostrava, sei lá, visto de pesquisador, eu ia me virando com o que dava. O pessoal muitas vezes era gentil e aceitava esses documentos como comprovação que eu era estudante. Então, assim, como eu demorei muito a me matricular na universidade por causa da burocracia, e além disso, por causa da pandemia, tá? Eu acabei tendo apenas uma aula lá na universidade, tá? Foi uma aula sobre gestão de referências bibliográficas, usando um software chamado Zotero, eu nem conhecia, mas aparentemente é bem utilizado. Então, assim, devido à pandemia, as aulas presenciais ficaram todas remotas, né? Então, assim, eu acabei não tendo aulas presenciais, e as aulas remotas eu não tive acesso porque eu ainda não era estudante oficialmente. Eu fui nessa aula, nessa formação lá do Zotero, meio que, quase que como ouvinte, mas porque eu já sabia que ia me matricular em breve. Porém, quando chegou a pandemia, aí eu não pude mais assistir às aulas presenciais, porque não tinha mais aula presencial, e as aulas online eu não conseguia assistir porque eu não era matriculado, então aparentemente era mais burocrático um pouco para assistir as aulas online, então eu não pude assistir. Então acabou que a minha experiência como aluno, né, assistindo aulas lá foi essa, assisti apenas uma aula na França, tá? De resto eu ficava o dia inteiro... Opa, mais alguns minutos, tá, Martim, obrigado. Eu vou tentar apressar um pouco aqui, então. Eu ficava o dia inteiro no laboratório, tá? Então, assim, com relação à pesquisa em si, eu tive algumas dificuldades, tá? Com relação ao tema que a gente escolheu, e a gente teve que adequar um pouco o tema, mas tudo certo, isso é normal, acontece isso na pesquisa. Além disso, a pandemia atingiu mais fortemente a França a partir de fevereiro, então tudo fechou, e, como eu falei, o meu visto de pesquisador não me deu acesso ao sistema público de saúde, então eu fiquei um pouco preocupado de estar na pandemia, num país que eu não conheço, não falo a língua, né? E ainda sem acesso ao sistema de saúde. E, assim, a CAPES ofereceu a opção para voltar, tá? Só que eu não quis, porque, bom, eu preferi ficar lá mesmo. Eu sabia que a pandemia ia chegar no Brasil, então eu preferi ficar na Europa, que era mais chique. E eu perdi o contato presencial com a minha orientadora, então isso foi muito ruim também, porque às vezes eu precisava explicar coisas desenhando, por exemplo, e, bom, desenhar pelo computador em videoconferência não é a melhor maravilha do mundo. E como eu falei agora há pouco, devido à pandemia também, eu tive apenas uma aula na universidade, tá? Fora isso, eu tive algumas reuniões, reuniões de pesquisa, não sei se eu anotei isso em algum slide mais para frente, mas acho que não. Eu tive algumas reuniões de pesquisa que a gente foi para algumas cidades na França, acho que umas 2 ou 3 viagens a gente fez, ou de pesquisa ou de encontros de doutorandos e etc., para compartilhar experiências, tá? Então, para concluir rapidão,
aqui tem algumas fotos de algumas viagens que eu fiz, tá? Como eu falei, devido à pandemia também as fronteiras fecharam, então ficou um pouco complicado de viajar. Mas, assim, acho que foi mais porque eu não sou bem acostumado a viajar, então eu sou meio enrolado. Muitos colegas meus brasileiros viajaram, tipo, para 9, 10 países. Eu só conhecia a França, tá? Mas, assim, ainda assim, fui para alguns lugares interessantes, gostei muito, a experiência foi incrível. Vi a neve, que para quem não conhece a neve é muito legal. E, assim, no retorno ao Brasil, a CAPES transferiu um valor a mais, tá, na mensalidade, diferentemente da ida, que eles compram a passagem para a gente na volta. Eu que comprei a passagem, acho que eles transferiram uns 600 euros, eu não lembro bem, ou 400 a 600 euros a mais, eu não tenho certeza, para eu comprar essa passagem de volta. Eu tive problemas também devido à pandemia, que a companhia que eu comprei a passagem, a Air Europa, é uma companhia low cost, não sei, para quem está assistindo, essas companhias low cost são baratíssimas, porém pode acontecer de simplesmente eles cancelarem a sua passagem. E eu comprei a minha passagem nessa companhia sem saber que era low cost. Então, quando foi em cima da hora, devido à pandemia, eles cancelaram a passagem e eu tive que comprar outra pela TAP, que é uma empresa mais, digamos assim, mais responsável. Mas acabou que eles me reembolsaram, tá? Só que depois de uns 6 meses que eu estava aqui no Brasil já, ok? Então eu tive essa dorzinha de cabeça na volta também, esse pré-infarto na volta também. Mas, assim, a experiência, o que eu posso dizer, vale muito. Quem puder ir, vá, se for por 1 ano, ou por 6 meses, ou por 3 meses, mas vá, que vale muito a experiência. Eu conheci pessoas, comidas, costumes, música, enfim, a cultura de muitos países, fiz várias amizades. Aqui não tem nem todo mundo, meus amigos mais próximos, por exemplo, não estão aqui. Tem gente de vários países aí, de praticamente todos os continentes. E, assim, no momento eu estou terminando meu doutorado, como o Martim falou, e, bom, basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu não tenha estourado tanto o tempo, tá? Valeu, Ciro, muito obrigado pelo detalhe, certo? Acho que vai ser útil para bastantes pessoas que vão assistir esse vídeo mais na frente, certo? Uhum. Não sei se a plateia tem algumas questões aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Ciro. Uhum. Como é que foi publicar artigo, participar de congresso lá, essas coisas? Cara, eu não publiquei artigo, nem participei de congresso, eu participei apenas eu participei de um congresso, tipo assim, não fisicamente, né? Participei já online. Mas a gente publicou sim, Ciro. Publicamos, mas já era online, não foi pessoalmente, não foi fisicamente lá. Foi congresso e o que você perguntou? Eu esqueci já. Congresso em geral. Tá, então basicamente é isso. O que a gente fez foi, o que eu fiz foi, eu participei de alguns encontros de doutorandos, que o pessoal se reunia para debater os temas. O pessoal, os professores da França, eles explicavam para a gente como era a carreira de doutor na França, de professor e tal. Então basicamente foi isso, mas devido à pandemia, foi mais online mesmo que eu participei. Uma outra pergunta aqui. Você ter ido para a França mudou alguma coisa assim na sua carreira em geral? Por exemplo, se amanhã você falar, quero fazer um doutorado na Europa, a sua ida à França te ajudou a isso? Cara, com certeza, com toda certeza. Inclusive, sim, tem perspectivas de eu voltar para lá, se eu quiser, sabe? Para ser o professor substituto que eu mencionei na apresentação, teria essa perspectiva. E, além disso, como eu falei, o meu diploma é duplo. Então, eu posso ser professor na França porque o meu diploma de doutor vale lá também, entendeu? Então, assim, abre muitas possibilidades. Sem falar também na rede de pesquisa, que a gente conhece gente e tal. Então, assim, fica essa rede e essas oportunidades mais próximas de a gente voltar para lá, se quiser. Seu diploma vai valer, porque ainda não defendeu, certo? Quando sair, ele vai valer. Tem razão. Obrigado, Martim, por esse detalhe importante. Beleza, gente. Então, eu gostaria de passar para a experiência da Juliana. Juliana está aí? Tá. E aí, depois, Tiago, e aí depois a gente fecha esse nosso encontro também com questões. Beleza? Juliana, Ok. a plateia é sua. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui a tela.
Vocês estão vendo? Sim, sim. Ok. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar compartilhando essa experiência. No caso, eu já vai fazer um ano, né, que eu defendi o doutorado, sob a orientação do professor Nélio, e tive esse período, sanduíche, que no meu caso foram só 6 meses, né, na Inglaterra. E o foco, né, dessa pesquisa foi na parte de tolerância a falhas e consumo de energia, né, em aplicações Android. A gente já tinha um foco nisso e a ideia era aprofundar aí essa pesquisa lá com o pessoal de lá. Então, essa parceria tinha iniciado em 2017, quando meu orientador ele foi para fazer o pós-doutorado. Então, lá ele entrou em contato, né, com professores de lá, da Universidade de Newcastle, e eu já tinha ido passar 2 meses lá, com a colaboração com esse professor, que é o professor Alexander Romanovski, e aí essa parceria aí se aprofundou com o doutorado sanduíche. Então, um breve roteiro aqui, eu vou fazer uma introdução, né, sobre o trabalho, sobre a pesquisa, e vou também detalhar as atividades que foram feitas, tanto as primeiras atividades, que foi mais ou menos concentrada aí no primeiro mês, e a finalização também dessas atividades no decorrer desses 6 meses. E, por fim, falar bem dessa experiência pessoal, que para mim foi bem interessante e marcante, né, por causa da pandemia. Então, foi uma experiência dupla aí de alegria e também de aperreio, né, com a pandemia. Então, esse doutorado sanduíche foi de 6 meses, como eu tinha falado, começou aí uma duração aí de 10 de janeiro a 30 de junho. Eu cheguei lá no dia 13 de janeiro e saí, cheguei aqui, voltei dia 2 de julho, exatamente porque eu tive problemas com voos, o voo de retorno, todos foram cancelados. Então, eu não pude voltar aí dia 30 de junho. E foi na Universidade de Newcastle upon Tyne, mais especificamente nesse prédio, que é a School of Computing, porque, diferentemente da nossa universidade, né, lá os prédios são separados. Então, essa área aí tem bastante prédios novos que eles construíram nos últimos anos. Quando eu fui em 2017, eles estavam iniciando a construção desse prédio aqui, por exemplo, e outros ao redor. E em 2020 já estava tudo construído e prédios excelentes, com excelente estrutura. Então, o foco da minha pesquisa era relacionado ao tema do print, né, com esse foco em processamento de imagens, aplicações e processamento de imagens. E nesse período aí eu pude experimentar 2 meses de contato com as pessoas do prédio, da pesquisa de vários países, e depois veio a pandemia, mas eu tive aí 2 meses bem aproveitados. Então, eu vou detalhar aqui essa parte mais de pesquisa, para depois entrar na parte pessoal. Então, o objetivo geral da minha pesquisa era avaliar o impacto, né, do uso de tolerância a falhas holística, que era um dos focos aí da minha tese, no processo de desenvolvimento de aplicações que realizam processamentos de imagem. Então, a gente queria propor, ao fim, né, dessa experiência aí dos 6 meses e ao fim do doutorado, um workflow para auxiliar nessa engenharia de aplicações, focando na intolerância a falhas, em confiabilidade. Então, eu defini objetivos bem específicos para esses 6 meses, principalmente porque era pouco tempo, então eu tinha que ter um foco bem detalhado das minhas atividades, até para apresentar lá. Então, inicialmente, né, eu teria que identificar algumas aplicações para o estudo, depois realizar todo um processo de caracterização das aplicações. No caso, eu teria que estudar as aplicações, as funcionalidades, quais são os componentes, como eles interagem, para ter uma ideia de como a aplicação funciona, poder montar a estrutura dela para fazer
os experimentos e depois simular vários modos de operação, digamos, dessas aplicações, nessa ferramenta aqui que chama Archon. Essa ferramenta foi desenvolvida por um dos pesquisadores que tiveram parceria com a gente, junto com o professor, que é o Achu. Então, ele já tinha essa ferramenta de modelagem, né, para avaliar a performance e consumo de energia, e a gente adequou, inseriu essa ferramenta no nosso workflow, fazendo também aí algumas melhorias na ferramenta. E, por fim, relatar esses resultados, né? Se era viável o nosso workflow e o que a gente encontrou. Então, quando eu cheguei lá no primeiro mês, eu tive que ter uma reunião, né, com o meu orientador e já apresentar um cronograma de atividades bem específicos, que foi até além dessa parte de processamento de imagens. O acesso à universidade, ao School of Computing, tem que ser via cartão. Inicialmente eu não tinha esse cartão, então eu fiquei aí dependendo do pessoal para poder entrar e sair do prédio. Não tinha como eu entrar ou sair sem o acesso via cartão, era tudo realmente muito seguro, e teve um pouco de burocracia em relação a isso. Então, assim, inicialmente aí eu tive que me adaptar um pouco em relação a isso, e antes de ir para lá eu também preenchi vários papéis da universidade, exatamente para eles confeccionarem esse cartão e todos os meus acessos. Eu apresentei para ele, né, esse cronograma, e inicialmente eu comecei a trabalhar nessas atividades relacionadas à parte do plano de pesquisa do doutorado sanduíche. Então, eu tinha que identificar algumas aplicações que eu pudesse usar no meu estudo. Tinha alguns requisitos. Eu tinha que ter acesso ao código-fonte das aplicações, imprescindível, porque eu tinha que avaliar o funcionamento da aplicação e, para os experimentos, eu ia precisar alterar uma parte desse código e também pegar dados aí dessa aplicação. Então, a aplicação também tem que ser free e, se possível, né, possui diferentes algoritmos ou abordagens para processamento de imagens, para que eu pudesse comparar. Então, inicialmente eu fiz essa pesquisa, eu selecionei 4 aplicações, todas relacionadas à detecção de câncer, né, de vários tipos de câncer, todas muito promissoras. Além disso, eu também fiz leitura de artigos nesse período, muito importante também para reforçar o conhecimento em intolerância a falhas holísticas, que eu tinha um pouco menos de conhecimento quando eu cheguei lá em relação a isso, tinha mais base, né, em tratamento de exceções, e consumo de energia era uma coisa que eu também nunca tinha, não tinha ainda abordado aí na minha pesquisa, e estava também querendo inserir isso, e, enfim, essas leituras foram importantes. E, após isso, eu defini também um conjunto de smartphones para fazer os experimentos. Eu tive total apoio, assim, do meu orientador lá em relação a isso. Ele conseguiu todos esses aparelhos lá com o pessoal. Então, foi ótimo em relação a isso, porque se eu tivesse que fazer esses experimentos aqui, seria mais difícil conseguir esses aparelhos para testar. Então, a ideia era que a gente testasse em aparelhos com versões de Android diferentes, com capacidade de bateria também diferente, e capacidade de memória diferentes, para que a gente pudesse fazer aí comparações de consumo de energia para cada um e poder avaliar se a gente poderia fazer os experimentos só com um dispositivo ou usar todos. No fim, eu tive que descartar esse dispositivo, porque a versão era muito antiga do Android e eu não consegui coletar dados dele. Então, utilizei 4, no fim das contas. Outra atividade aí, no primeiro mês, foram as apresentações. Eu realizei 2 apresentações. Uma foi para um grupo, um projeto que também tem lá, que é o Prime. Foi nesse local aqui, no prédio Merscourt. Então, esse projeto, a gente queria conseguir uma colaboração com esse pessoal, porque eles trabalhavam muito com essa parte de consumo de energia. E aí eu apresentei para eles a ideia, quais eram as atividades, e
eles disponibilizaram um dispositivo que chama Odroid, que é um dispositivozinho de hardware que você consegue instalar Linux ou o sistema operacional do Android, na versão que você quiser, e aí eu consigo coletar informações de consumo de energia sem ruído, né? Por exemplo, no celular, a tela tem um consumo de energia muito grande, então eu não estou coletando puramente o consumo da aplicação, e aí isso facilitaria o trabalho. Mas, infelizmente, com a pandemia, eu não pude ter mais contato com eles presencial, tive um problema com esse dispositivo e meio que a gente não conseguiu aí evoluir essa parte do trabalho, mas evoluiu as outras partes. E a segunda apresentação foi para o próprio grupo, a gente ficava ali no 6º andar do prédio, então eles tinham esses tablets, você podia escrever seu nome lá na parede, lá tem um papelzinho, você dizia lá que queria apresentar e a data que você iria apresentar. Então era uma apresentação muito rápida, poucos minutos, assim, você tem que ser bem objetivo, e servia mais para você se apresentar, né, ao grupo, apresentar seu trabalho, ou algum artigo que você iria apresentar para algum evento, e eles dariam opiniões sobre isso. Então, achei bem legal esse modelo de Talklet para interação com o grupo. Nesse caso, eu apresentei o overview do meu trabalho, e tive lá os feedbacks, inclusive de professores também, não era só alunos, né, de doutorado que tivessem por lá, mas todo mundo poderia participar, professores e pesquisadores em geral. Então, após esse primeiro mês, né, dessas atividades que eu tinha feito, eu fui prosseguindo nas atividades, e essas 4 aplicações que eu tinha selecionado, elas, infelizmente, não tinham código aberto. Então, eu tive que trabalhar apenas com uma aplicação de processamento de imagens, foi a Face Detect, e pelo menos ela tinha diferentes tipos de algoritmos de processamento e tinha os requisitos que eu queria, mas foi só uma aplicação, seria o ideal que eu tivesse conseguido mais, mas aí eu consegui validar o workflow com essa aplicação. Esse foi o workflow que a gente propôs, e melhorou, né, durante esses 6 meses, a gente já tinha uma versão inicial, mas melhorou esse workflow. Então, basicamente, tem 3 papéis aí, o do desenvolvedor, a das ferramentas de suporte que a gente desenvolveu, e a ferramenta do Ashu, né, que é a Arcom. Então, basicamente, tem algumas atividades que o desenvolvedor precisa fazer, outras atividades que são automáticas pelas ferramentas, e isso tudo faz com que você tenha aí uma tomada de decisão mais interessante, balanceando aí processamento, balanceando consumo de energia, tratamento de exceções. Nesse caso, eu mesma tive que ser, né, a cobaia, vamos dizer assim. A gente não teve como validar isso com outras pessoas lá, com outros desenvolvedores. Eu tive que ser a cobaia da pesquisa. E meio que executei todo esse workflow, tanto para essa aplicação quanto para outras aplicações que não eram de processamento de imagens, mas que também ajudaram a validar o workflow. Antes, na parte de caracterização da aplicação, eu falei que eu tinha que entender o funcionamento da aplicação e os componentes. Então, eu gerei vários diagramas de sequência sobre isso, sobre as principais funcionalidades daquele aplicativo, do Face Detect, e depois eu tinha que executar experimentos com base nesses componentes. Então, eu defini 2 componentes aí que eu iria olhar. Um era a Ravi, que era mais responsável pelo filtro na câmera frontal, o outro era filtros na câmera traseira, então tinha 3 tipos de filtros para a câmera traseira. E a gente definiu um conjunto de condições para a realização desses experimentos. Então, cada experimento tem que durar 1 hora, a tela do smartphone tem que estar ligada o tempo todo, apenas o aplicativo do experimento, o próprio sistema Android e algumas aplicações nativas poderiam estar instaladas durante a execução, execução contínua dos componentes, e aí eu tive que realmente interferir no código para que o componente executasse continuamente. A gente também fez um experimento no modo ocioso,
E aí, nesse caso, eu desinstalava a minha aplicação Foco e ficava monitorando por 1 hora. Então, eu executei 16 experimentos para Face Detect, e aí os dados coletados eram em relação ao consumo de energia, né? Porcentagem de bateria, porcentagem do uso de bateria, valores inicial e final de voltagem, tudo que eu precisava para colocar na Arcon para simular. E todos esses dados eu conseguia visualizar com essa ferramenta Battery History. Então, aqui é um dos resultados que a gente obteve com os experimentos. O objetivo aqui era definir se eu precisaria fazer simulações com todos os 4 dispositivos ou se apenas um seria necessário para que eu fizesse as simulações e tivesse uma ideia de como a aplicação se comporta. Então, a gente observou que tinha uma variação de consumo de energia de um dispositivo para outro, para cada componente. E aí a gente normalizou, né, o conjunto de dados e os valores foram satisfatórios para que a gente escolhesse apenas um dispositivo. Então, isso diminuiu muito a questão do esforço para a parte de caracterização. Então, para essa aplicação específica, a gente definiu 3 modos de execução: a execução padrão da aplicação, a execução do modo de robustez, que aí a gente inseriu alguns tratadores de exceções, alguns dentro da simulação lá, para poder simular isso, e o modo de economia de energia, que a gente queria uma versão da aplicação que consumisse menos energia. Então, a gente teve também alguns resultados aqui depois das simulações da Arcon. Então, para cada modo desse aqui, eu defini um arquivo de simulação com todos os dados que eu coletei dos experimentos, dados de probabilidade de exceções que eu mesmo desenvolvi. E a gente conseguiu identificar para os 3 tipos de módulos, por exemplo, que o componente Ravi era o componente que consumia mais energia do que os outros. Então, na primeira versão baseline, claramente ele consome mais energia. Na segunda versão, com tratamento de exceções, parte de robustez, ele continua consumindo mais energia, teve um pouco de aumento de consumo de energia. E a terceira versão, a gente tirou ele exatamente para simular uma versão da aplicação quando a bateria estivesse bem baixa, tiraria esse componente que consumia mais energia e ficaria só com os outros. Então, foi um processo de decisão. Então, aqui são só algumas porcentagens que a gente obteve para cada módulo de operação. O de tratamento de exceções, a parte de robustez, aumentou a energia em 1%, e o terceiro módulo, quando a gente removeu esse componente, diminuiu em 40% o consumo de energia. Outras estratégias poderiam ser utilizadas, enfim, nessa parte de diminuir o consumo de energia. Então, a gente, com essa Face Detect, a gente viu que era possível a gente utilizar o workflow. Teve um pouco de esforço na parte de caracterização, isso aí, se fosse trazer para a indústria, ficaria um pouco mais complicado de virar um produto, mas a gente conseguiu reduzir um pouco a parte de caracterização, fazendo aqueles experimentos com diferentes dispositivos. E nesses 6 meses, além dessas atividades que eram focadas no meu plano de pesquisa, eu desenvolvi outras atividades junto com o professor, e aí realizei mais outros experimentos, além desses com a Face Detect. O primeiro foi focado em aplicações de outros nichos, como de turismo, Bitcoin, e outros nichos diferentes, para que a gente também validasse esse workflow. Então, eu usei 4 aplicações diferentes para fazer e realizei 36 experimentos. Então, foi um longo período realizando experimentos. E esse segundo foi mais focado em estratégias de tratamento de exceções. Aí eu escolhi 10 aplicações, defini algumas estratégias básicas para analisar como é que isso afetava o consumo de energia. Agora eu vou entrar um pouco na minha experiência pessoal. Eu coloquei logo de cara aqui o prato do meu arroz com salsicha, porque foi a primeira vez que eu tive a experiência de ficar tanto tempo fora, num país estrangeiro, diferente. A gente fica ali sozinho, né? Você, no caso lá, eu
eu falando inglês o tempo inteiro, né? O inglês já não era tão bom, mas aí você precisava aí se virar com o inglês. E todo esse estresse, né, antes da viagem e depois quando você chega. No meu caso, eu não fiquei em residência universitária, eu tive que ir atrás de um local para alugar. Então, eu fiquei uma semana em um hotel para tentar arranjar um lugar para morar. Então, eu cheguei na universidade, tive um contato já com o pessoal do laboratório, e muitos falaram, tem estúdios aqui por perto, mas a maioria era realmente muito caro. Para o dinheiro que eu tinha recebido, eu não tinha condições de contratar o estúdio lá, porque você tem que pagar tudo de uma vez, e eu não tinha esse dinheiro. Então, eu ainda tentei entrar em contato, mas era tudo realmente muito caro. E tentei também um site, que é Spare Room, que é um site que você pode tentar alugar quartos dentro de casas, tentar alugar apartamentos. Fui olhar uma casa lá que era muito distante da universidade, porque esse era um ponto importante para mim, ficar próximo ao prédio do School of Computing. Até porque, como eu estava só, eu não queria correr muitos riscos, né? Correr muitos riscos de repente, morar muito longe, num lugar muito afastado. Tinha algumas regiões da cidade que não eram assim tão seguras. Então, eu ainda olhei essa casa, achei realmente muito distante e acabei não ficando, mas, por fim, eu encontrei uma acomodação de estudantes bem próximo assim, do centro da cidade. Não era tão barato, mas era mais barato que os estúdios. Eles aceitaram que eu pagasse em dinheiro inicialmente, só que preferencialmente você tem que pagar com cartão. Então, eu também não tinha conta bancária lá. E para ter, como a apresentação anterior, ele falou, você tem que ter a residência, né? Para poder abrir a conta, você tem que ter a residência e vice-versa. Então, ia ficar muito complicado. Uma coisa que me ajudou muito foi a Wise, que antigamente era TransferWise. Eles emitem um cartão para você e você pode ter uma conta lá, eles criam uma conta para você, então você sai da burocracia, né, do país, e você consegue ter uma conta sua no país que você tiver e fazer transferências para o Brasil, ou receber transferências do Brasil e para outros países, se você precisar. Então, esse cartão, eu tive que esperar um pouco, usei o endereço de um colega meu do laboratório para receber o cartão, e essa etapa aí de encontrar o lugar para morar foi resolvida, né? Então, da minha experiência pessoal, eu também nunca fui um grande cozinheiro, então nesse tempo eu tive que desenvolver habilidades, mesmo que fosse só o macarrão com salsicha, que foi o início, mas pelo menos eu fiquei num lugar com uma estrutura muito boa, tinha uma cozinha compartilhada, bem grande, bem confortável, com tudo que você precisava, e fiquei num quarto individual que tinha banheiro. Então, nessa acomodação, vinham pessoas de todo lugar do mundo para trabalhar, para estudar. Então, entrava e saía gente o tempo inteiro ali. Mas tudo muito seguro, tudo muito, muito bom, e era 20 minutos andando da universidade. Então, para mim, foi excelente. Então, assim, conhecer também uma nova cidade, um novo país, para mim, foi muito importante. Porque você passar uma semana é diferente de você passar 6 meses, passar um ano. Uma semana você só conhece poucos lugares, não vivencia a cultura ou coisas desse tipo. Então, para mim, foi muito legal. Também teve neve, né? Foi muito bom vivenciar a experiência da neve de novo. É uma cidade muito bonita, com coisas muito interessantes, e assim, a vida noturna é extremamente movimentada, apesar de que eu também não sou muito da vida da noite, mas dava até uma certa segurança se você saísse tarde, tinha muita gente na rua, parecia que era 6 da noite, mas já era meia-noite. Então, foi uma experiência bastante positiva. E essa relação, com a interação com os pesquisadores, né, do meu grupo, gente de todos os países, assim, pessoal muito receptivo, tinha gente da Itália, da China,
enfim, de outros países, da própria Inglaterra mesmo. Então, a gente teve um contato muito bom, assim, meu laboratório tinha 2 brasileiros, então também me senti ali em casa, né, assim que eu cheguei, e para mim foi muito bom. Essa foto foi do primeiro dia no laboratório, e a gente teve aí uma parte social, mesmo que foi só em 2 meses, mas a gente conseguiu aí essa interação com o pessoal. E essa parte cultural, né, no meu caso, eu nunca tinha visto uma comemoração de ano chinês, nunca tinha visto, e lá eles fizeram, né, tem uma comunidade da China bem forte lá num bairro chinês, então eles fizeram lá essa comemoração do Ano Novo Chinês. Para mim foi bem legal ver isso, e não foi todo mundo lá da cidade olhar, então foi bem interessante. Essa segunda foto foi um pub, eu também nunca tinha ido a um pub. Esse pub especificamente, eles tinham apresentação de jazz ao vivo, e era assim, o músico chegava e ele ia tocar, então e tinha uma variação de músicos aí, e um ambiente muito agradável. Para mim foi legal também conhecer isso. E essa terceira foto foi num dos prédios da universidade, que teve uma apresentação de um indiano, de música indiana, nesse prédio. Também foi algo que eu nunca tinha presenciado e foi bem legal. A universidade tinha muitos eventos culturais que você quisesse participar, você poderia. Então, isso é bom. Foi muito bom para mim. E aí veio a pandemia, né? Eu fiquei 2 meses e um pouquinho no início de março com toda essa interação positiva, com o pessoal lá do Projeto Prime também. Só que veio a pandemia, tudo fechou, então eu coloquei aí a foto da rua vazia, né? Para mim foi bem impactante, foi bem estressante. Eu também não tinha acesso ao sistema de saúde, né? A gente não é nativo do país, não tem acesso. Tive que trazer tudo para o meu quarto. Eu botei aí o monitor, trouxe o Odroid, trouxe tudo para o meu quarto, tudo laboratório para lá. E chegou aí a, por exemplo, né, faltar macarrão e papel higiênico, né, que foi uma coisa até que o pessoal brincou muito na época, mas para mim foi bem estressante, porque minha principal comida era o macarrão e não tinha macarrão. Então foi bem assim um período de medo, né? Período de medo, porque você via as mortes e os casos aumentando muito todo dia. Então foi bem complicado, demorou para as pessoas começarem a usar máscara por lá. Eles não queriam usar, mas pelo menos eles respeitaram, né, o lockdown. Então eu participei desse primeiro lockdown do Reino Unido, que para mim realmente foi um lockdown bem implementado, pelo menos em Newcastle. Foi bem implementado, você não via pessoas na rua. Se você estivesse andando na rua e viesse uma pessoa na sua direção, ambas se separavam assim, para ficar a 2 metros de distância, 1,5 metro. Então foi bem marcante nesse ponto, e assim, eu tive que terminar todos os experimentos dentro do quarto, com tudo lá, com toda essa pressão, né, da pandemia em si. Era mais uma questão aí psicológica, né, você está sempre preso ali dentro daquele quarto, até sair um pouco para passear depois de um tempo, para ir lá no Tyne, que é o rio da cidade, em algum parque, mas saía também muito pouco, porque também tinha medo de sair, de repente pegar o vírus e não ter assistência, né? Não ter assistência. Mas foi, no fim das contas, foi uma experiência que terminou sendo positiva, porque eu consegui terminar as atividades, mesmo com tudo isso, sempre em contato com o meu orientador, com o co-orientador, que ficou extremamente preocupado. Ele até sugeriu que eu voltasse. A CAPES também deu a opção de voltar, mas eu optei por terminar, porque eram só 6 meses, e eu já ia voltar para defender. Então eu disse, não, então eu vou até o final, vou terminar as atividades, que eu precisava também, né, para a minha tese. E aqui eu não teria os aparelhos que eu consegui lá, enfim. Foi um momento aí bem estressante, nessa parte final da viagem, que os voos foram cancelados. Enfim, mas o que ficou de bom
foram as interações que eu consegui com os pesquisadores. Eles até brincaram, né, que eu saí do Nordeste do Brasil para o Nordeste da Inglaterra, do calor para o frio, mas foi as experiências que eu tive, eu guardo para mim até hoje. Eu ganhei em termos de pesquisa, com todos os resultados que eu queria obter, as atividades que eu queria fazer, mas eu ganhei em termos pessoais, com essa experiência, ter vivido, né, essa experiência também, e saber que você consegue superar, né, apesar do momento ali, você consegue focar nas suas atividades depois de um tempo. Então, para mim, foi muito positivo, e acho que é isso. Agradeço a todos pelo tempo. Beleza, Juliana. Muito obrigado. Foi bem interessante. Foi até parecido, né, com a sua vivência, foi até parecida com a do Ciro, só que inglesamente diferente, né? Legal. Exatamente. Beleza. Não sei se tem questões da plateia. Eu tenho uma rápida também, em mesma relação sobre abrir portas no mercado acadêmico, no profissional, se isso te ajudou em alguma coisa. Na parte acadêmica, acho que a interação com o contato que a gente fica, né, com outros pesquisadores. Se, por exemplo, futuramente eu quiser prestar algum processo seletivo para lá, ter passado um período lá talvez ajude, né, sabendo que eu já tenho aí alguma experiência, mas eu não fiquei com diploma duplo, né, como o caso do Ciro, é só o diploma daqui mesmo, e para mim ajudou muito para terminar o meu trabalho e manter o contato com o professor, né, Romanovski. Para mim foi positivo nesse ponto. E assim, na minha experiência, eu também fiz um sanduíche na minha época, faz muito tempo, mas na experiência que fica, assim, eu continuei publicando com a pessoa, com o meu orientador lá da Dinamarca, no caso, durante algum tempo ainda, né? Então, assim, é uma experiência que dura ao longo do tempo, muito depois que você termina o doutorado, né? Em geral, claramente, tem todo tipo de caso, mas, assim, é uma experiência que é interessante, e como o Ciro falou no início, desde o primeiro dia que a gente combinou o que ele ia fazer, eu disse, tá, mas uma parte vai ser fora, certo? Porque, como no meu caso foi muito importante, os meus alunos, eu meio que assim, que empurro esse sanduíche para todo mundo, né? Mas, enfim. Mas é importante mesmo. É muito importante, principalmente porque o nosso objetivo de longo prazo, assim, não de longo prazo, mas assim, o nosso objetivo no PPGCC sempre foi que o nosso doutorado tem qualidade mundial, certo? Ou seja, as nossas teses defendidas no PPGCC podem ser comparadas com teses de qualquer lugar do mundo e ninguém vai olhar feio para nós, certo? Porque temos um doutorado aqui no Brasil. Isso aí, para mim, principalmente para mim também, porque eu tenho o doutorado feito aqui, é muito importante, certo? Ok, muito obrigado, Juliana. Mas, então, vamos lá. Tiago, a plateia é sua. Deixa eu apresentar aqui o... Uhum. Dando para ver? Sim, senhor. Eu vou falar um pouco do meu relato em Barcelona, tanto da vida acadêmica, um pouco da vida pessoal e um pouco da vida burocrática, que eu acho que vocês não tiveram, mas eu tive bastante. E antes de começar, quando eu cheguei no mestrado, eu fiz o mestrado na UFRN também. Os meus dois orientadores, o professor Humberto Rivietto e João Marcos, eles falaram, se você não souber inglês, já passe a aprender, porque tanto no mestrado quanto no doutorado você vai precisar. Naquela época eu já comecei a aprender inglês, porque eu não sabia de fato, e depois, quando eu fui defender meu mestrado, eu já escrevi em inglês, defendi em inglês. Então, tudo isso foi uma preparação para quando chegasse o print, ou o PCDE, porque naquela época o print era novo ainda, né? Eu já estivesse preparado para o futuro doutorado sanduíche. Então, quando o print chegou, eu já sabia inglês, já tinha certificado de proficiência, porque naquela época tinha o Inglês Sem Fronteiras, que você podia fazer o TOEFL quantas vezes você quiser.
Então, eu fui fazendo, e quando chegou, eu já tinha o certificado, eu já tinha contato acadêmico, já tinha artigo publicado. Então, essa parte de aproveitar o print não foi problema. Inclusive, teve gente que teve esse problema de não saber inglês, ou não ter nada de caminho andado, não conhecer ninguém de fora. Aí, quando chegou o edital do print, eles tiveram que primeiro olhar tudo isso. Quando chegou o edital do print, eu já tinha tudo isso pronto. Então, essa parte deu para aproveitar bastante. Então, para vocês que estão assistindo e pensam daqui a 1 a 2 anos tentarem fazer um sanduíche fora, já vão olhando essa parte. Outra coisa que ajudou também foi que eu não garanto que os novos editais do print serão assim, mas não é necessário saber o idioma do país. Você pode saber inglês se o seu orientador de lá mandar uma carta informando que inglês vai ser suficiente para você fazer o seu trabalho lá. É claro que isso eu estou falando com relação ao edital passado do print, não o novo. Eu não garanto que o novo do print vai ser assim. Mas eu não sabia espanhol, fui para Barcelona, mas eu fui para lá com inglês. Mas chegando lá eu aprendi espanhol muito bem. Então, depois de superar essa parte de fazer o projeto, pedir essas cartas de recomendação, a carta de lá para mandar para a CAPES, tudo isso foi bem burocrático também, como o Ciro falou, da parte de conseguir os documentos no consulado. Para Barcelona também foi bem burocrático, porque eles pediam alguns documentos, e os documentos que eles pediam tinha que ser exatamente do jeito que eles pediam. Eles pediam, por exemplo, seguro de vida, tinha que ser seguro de vida. Não poderia estar escrito seguro em caso de morte. Se tivesse escrito seguro em caso de morte, você falava, não, isso aqui não é seguro de vida. Eu quero seguro de vida, aqui é seguro em caso de morte. Que é a mesma coisa, mas para o policial que te atende lá no consulado é diferente. Então, eu também não sei se para todos os países é assim, né? No caso, para a Espanha foi. Isso deu bastante problema, porque teve outras pessoas que estavam indo para a Espanha que tiveram que ficar recobrando seguro, porque você compra o seguro, aí no seguro não tem essa informação que o consulado pede. Aí pediam para a empresa do seguro fazer um novo contrato exatamente com essa informação. Então, todas essas coisas é bom vocês que estão indo olharem com cuidado, para não gastar mais dinheiro depois. Eu não vou falar muito da vida acadêmica, porque senão ficaria muito técnico. Eu acho que se você falar como aproveitar a vida lá, tanto de modo a fazer contatos, quanto a não ter tantos problemas, já vai ajudar bastante. E eu tive muito problema, infelizmente. Eu fiquei lá 1 ano, eu passei 6 meses resolvendo o problema, e quando eu resolvi o problema, começou a pandemia. Então, minha vida lá foi um desastre. Eu vou explicar o porquê mais para frente. Já falei um pouco o motivo de eu ter escolhido Barcelona foi, no caso, meu orientador falou, a gente tem muitos contatos, para onde você quiser ir, a gente consegue te mandar. No edital do PRIT daquela época, tinha uma lista de países... eu não lembro o nome, mas era uma lista de países preferidos, vamos assim dizer. Se você quisesse ir para um país que não estivesse naquela lista, seria mais difícil o processo. E Espanha estava na lista, e o meu orientador, Roberto Vietti, ele fez o doutorado lá. A minha área lógica e a Espanha é bem forte em lógica, então a gente escolheu Espanha. E foi muito gratificante escolher a Espanha, porque lá tem pesquisa na área de lógica em várias universidades, tinha a filosofia lá que precisava em lógica, tinha a matemática, tinha um instituto de inteligência artificial. Então, eu tive contato com pesquisadores desses 3 departamentos, participei de palestras nesses 3 departamentos, publiquei artigo com eles. Então, acho que essa escolha foi bem acertada. Esse foi um dos motivos de ter escolhido Barcelona. Outro também foi o custo de vida. A bolsa do Print naquela época era 1.300 euros. Tem alguns países que eles dão o que eles chamam de taxa país ser caro, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas esse é o significado. Se o país for caro, eles dão uma taxa a mais. Só que tem alguns países que são tão caros que mesmo com essa taxa é difícil viver lá. Por exemplo, os países nórdicos, a bolsa do Print
ela é um pouco difícil para viver. Eu tive uma amiga que foi para um país nórdico e a vida dela foi dura em relação ao dinheiro. Então, uma coisa que vocês também precisam olhar é isso, se a bolsa do Print vai ser o suficiente para você. Para Barcelona foi mais do que suficiente, eu costumava dizer que eu vivia como um rei, porque a comida é barata, a única coisa que eu pagava caro era aluguel, e o resto era super barato. Então, em relação ao dinheiro, eu não tive problema. Como eu disse, essas 3 universidades que tinham uma perto da outra me ajudaram bastante. Eu publiquei artigos com 2 pesquisadores de lá, com o meu orientador de lá. Participei de congressos online, porque já estava acontecendo o Covid. Participei de um em Glasgow, queria muito ter ido para lá, mas graças ao Covid eu fiquei em casa. Foi um em Lisboa, publiquei um outro artigo em um jornal russo. Então, acho que essa parte da vida acadêmica foi bem satisfatória. E os contatos que eu fiz, tinha um pesquisador argentino lá na universidade que depois ele fez parte da minha banca de qualificação, um outro professor do Instituto de Inteligência Artificial com quem eu publiquei artigo, depois fez parte da defesa da minha tese, ele estava na minha banca. Uma outra professora que também pesquisava na área de álgebra e lógica, e que eu tive mais contato com os trabalhos dela quando eu fui para lá, também esteve na minha banca. Então, esses contatos na universidade me ajudaram bastante, porque publiquei artigo com eles, depois eles participaram da minha banca, eles me indicaram para fazer pós-doutorado, para professor temporário na universidade lá, que não, o nome não é esse, até esqueci qual o nome, mas tem um equivalente. E abriram portas esses contatos. Esses congressos também eu participei de forma online, com muitos pesquisadores da área bem aplicada. Eu acho que naquela época, um pouco antes, basicamente todos os trabalhos estavam sendo em relação à inteligência artificial, que estava na moda na minha época. Como eu sou numa área mais pura, os congressos também são muito úteis, mas tem um nicho menor. Aí agora os artigos na área de computação estão sendo aplicados a resolver problemas do Covid. E eu continuo na área pura, aí sempre que tem um congresso eu sempre fico no nicho mais afastado. Mas é muito gratificante esses congressos internacionais. Uma outra coisa que eu queria falar é da vida em Barcelona. Antes de ir para Barcelona, eu fiquei pesquisando casa, como que era o custo de vida, e por mais que você pesquise, você só vai descobrir de verdade quando você chega lá. O aluguel em Barcelona é extremamente caro, porque é uma cidade turística, recebe gente do mundo inteiro, então para você morar em Barcelona, mesmo que afastado, é bem ruim. Quando eu fui para lá, eu pensei, eu vou morar perto da universidade para não ter que gastar dinheiro com transporte. Porque é o tipo de ideia que você tem, né? Em Natal, se você mora em Parnamirim ou mais longe, você fica 1, 2 horas no trânsito e gasta bastante dinheiro com transporte. Mas aí eu chego em Barcelona e descubro que tem trem super rápido lá, metrô, e era €1 a passagem, você podia viajar por toda Barcelona. Então não fazia diferença onde você morava. Você podia morar longe e ia gastar 10 minutos para chegar na universidade, porque os trens chegam na hora, a passagem é barata. Então é um tipo de pensamento diferente que eu nunca teria. E só fui saber quando cheguei lá. Mas aí eu acabei alugando perto da universidade e fiquei. Agora, falando um pouco dessa burocracia que eu tive, foi bem ruim, porque quando você vai para a Espanha, se você ficar... Tudo que eu falo foi em relação àquela época, né? Pode ser que hoje tenha mudado. Você ficar mais de 6 meses, você precisa de um documento, tipo uma carteira de identidade de estrangeiro. E para fazer essa carteira de identidade, você precisa ter um contrato de alguma casa no seu nome. E eu não conseguia alugar casa de jeito nenhum. Foi extremamente difícil.
eu estava quase desesperado e tentando alugar com essas empresas oficiais que alugam casa, esqueci o nome agora. Só que o problema é que essas empresas elas cobram uma taxa altíssima, imobiliária, lembrei. Eu quase estava desesperado indo alugar com imobiliária, mas eles pedem tanto documento e era tão caro que eu ia gastar todo a bolsa do print em aluguel. Acabou que depois de um tempo eu consegui alugar. Mas mesmo alugando ainda não resolveu meu problema, porque eu precisava de um documento da casa em meu nome. E isso foi outra burocracia para tirar. E eu precisava de criar uma conta em um banco na Espanha. E eu também não conseguia. Inclusive, teve uma passagem lá que, dentro da universidade, tinha um banco, eles estavam fazendo conta para todos os alunos da universidade. Eu tinha um documento informando que eu era aluno. Só que quando eu cheguei lá para fazer a conta, tipo, tinha 20 pessoas na minha frente. Quando cheguei, todas elas falaram, tem um documento da universidade? Sua conta é essa. Tem um documento da universidade? Sua conta é essa. Quando chegou minha vez de fazer, eles me pediram até comprovante de pagamentos de impostos nos últimos 5 anos. E, infelizmente, isso aconteceu porque eu sou negro. E por causa disso, eu não consegui alugar casa direito, não consegui fazer documento, não consegui fazer conta em banco. E por conta disso, eu não consegui fazer esse documento da Polícia Federal de lá, que é a identidade de estrangeiro. E sem esse documento, eu ia ficar ilegal no país. Se você não tirasse esse documento em 6 meses, você é ilegal. Eu poderia estar andando na rua a qualquer momento, a polícia me prender e me deportar. Aí eu fiquei desesperado para tirar esse documento. Depois que eu consegui resolver todos esses problemas de casa, banco, alguma conta no meu nome, apareceu um outro problema, que é conseguir vaga na Polícia Federal de lá. Aqui, não sei se vocês já pegaram isso no Brasil, se você for tirar a identidade, você precisava acordar de madrugada para ir até a Polícia Federal para guardar um lugar. Lá tinha isso também, mas a fila era online. Você precisava entrar num site da Polícia Federal de lá, de madrugada, para conseguir uma vaga na Polícia Federal. Só que lá tinha um problema de cambistas de vaga, por incrível que pareça. As pessoas faziam programas, faziam bots para pegar todas as vagas da Polícia Federal e depois vender as vagas. Parece até um absurdo o que eu estou falando, mas era realmente isso que acontecia. Duas formas de tirar era pagando um advogado, que custava caríssimo, ou indo para uma cidade do interior, interiorzão, onde era mais fácil conseguir vaga. Só que depois eu descobri que essa forma de ir para o interior só valia para quem era europeu. Estrangeiro não podia tirar em outra cidade que não que estava morando. Então a minha solução era ou pagar algum advogado ou tentar competir com outros computadores pegando todas as vagas. E a minha alternativa foi competir com outros computadores. Eu acordava de madrugada todos os dias e ficava dando F5 no site até conseguir uma vaga. Depois de umas 2 semanas nessa vida, eu felizmente consegui esse documento. E eu cheguei em setembro, em Barcelona, eu fui conseguir esse documento no final de dezembro, ou seja, eu passei todo esse tempo para tirar essa documentação. E todo esse tempo, medo de ser deportado no outro dia, caso alguém me pegue. E isso foi extremamente ruim, porque o meu orientador de lá, ele marcava Tiago, vamos estudar isso aqui amanhã, gostaria que você desse uma palestra, gostaria que você viesse na minha aula, gostaria que você revisasse esse paper. Eu falava, não posso porque amanhã eu tenho que ficar tentando tirar o documento, eu tenho que ir na polícia, eu tenho que fazer tal coisa. Então, os 6 primeiros meses, eu basicamente mal tive contato com o meu orientador, via ele uma vez na semana. E em dezembro eu resolvi esse problema, peguei o documento, minha vida estava acertada, aí em janeiro tem as férias lá, e lá férias é férias de verdade, ninguém te atende, a secretaria não funciona, eles não me respondem e-mail, a menos que seja super urgente, então para mesmo a universidade. Quando chegou em fevereiro, nós começamos a trabalhar um pouquinho, aí em março começou a pandemia. Aí
partir de março eu voltei para casa, até que isso não foi um problema tão grande, porque como meu trabalho é mais teórico, eu não precisava de computador, não precisava de fazer simulação, não precisava fazer nenhuma experiência. Então, essa parte de ser teórico ajudou quando começou o Covid. Mas mesmo com todos esses problemas, eu digo que minha vida em Barcelona foi bem gratificante. Eu resolvi os problemas que me ajudaram demais. Eu superei todo esse trauma de não poder alugar casa, não poder tirar documento, não poder fazer conta em banco. Pra vocês terem uma ideia, quando eu perguntei o motivo que não queriam me deixar fazer conta em banco, o funcionário do banco perguntou se eu era alfabetizado. Falou que se eu fosse alfabetizado, ele ia mandar um documento para eu ler sobre o que eles queriam. Foi uma situação bem difícil, constrangedora. Só que, tirando tudo isso, deu para publicar uns artigos. Publiquei 2 artigos em congressos, em um em journal. Participei dessas 2 conferências, uma em Glasgow e outra em Lisboa, mas é claro, eu estava em Barcelona por causa do Covid. Eu fiz contato com esses pesquisadores que depois fizeram parte da minha banca. Eles me indicaram para pós-doutorados, me indicaram para algumas vagas de professor. Ainda hoje mantenho contato com eles. Inclusive, estou aplicando agora para voltar para a Europa. E mesmo sabendo que, novamente, eu vou ter problema de racismo lá, eu acho que ainda vale a pena. Esses problemas de racismo foram em relação à polícia de lá, aos bancos. A universidade me tratou extremamente bem. Quando eu cheguei lá, no mesmo dia, eles me deram uma sala, me deram uma impressora para imprimir o que fosse necessário, me deram acesso à biblioteca, me deram acesso à copa da universidade. Em relação à universidade, eles estão muito mais adiantados mentalmente do que a polícia de lá e os bancos também. Então, se você for uma pessoa negra e for para a Europa, eu recomendo que você já veja tudo isso com antecedência, que você leve dinheiro sobressalente, porque é capaz de você ficar uns meses no limbo, como quase um ilegal lá. E veja que esses problemas dava até para resolver de forma não tão dolorida para mim, mas eu precisaria gastar muito dinheiro, porque eu teria que fazer conta nesses bancos que cobram dinheiro e você abre conta sem documento. Eu precisaria contratar imobiliária, precisaria pagar um advogado para fazer o documento para mim, documento de identidade de estrangeiro, só que eu não tinha esse dinheiro para gastar. Então, já vá com isso em mente, que talvez você tenha alguns problemas. Eu fiz uma apresentação um pouco mais curta do que a de vocês, mas eu acho que as coisas que eu disse vão ser bem úteis para quem pretende ir para a Europa ou para os Estados Unidos. E muito obrigado. Obrigado, Tiago. Realmente, assim, a sua experiência foi um pouco mais traumatizante do que a dos outros, né? É triste. O problema do racismo existe, é uma porcaria isso, mas, enfim, a gente tem que conviver com isso. Bom. Então, gente, a plateia. Vamos abrir tem perguntas? Eu quero perguntar para o Tiago. Você falou que conseguiu, né, resolver os problemas depois de 6 meses. Você teve a ajuda de alguém de lá? Ou você realmente fez tudo só, ficando na fila e tudo mais? Não, eu tive bastante ajuda, tanto o meu orientador João como o meu treinador Humberto me ajudaram bastante. O Humberto, ele morou lá, ele sabia mais ou menos como funcionava esse esquema de precisar desses documentos. Ele me falou quais passos seguir, como fazer para tirar. Foram passos de formigas, porque você resolvia um problema. Por exemplo, eu consegui alugar uma casa,
mas agora eu preciso do documento que eu realmente moro na casa. Aí você resolve esse problema. Fala, ok, consegui o documento que eu moro na casa, mas agora eu preciso de um documento que eu tenho conta em banco. Aí quando você vai resolvendo pouquinho em pouquinho, no final, depois de 6 meses, você resolve. Essa burocracia aí de conta em banco, de alugar casas, eu acho que no Reino Unido também tem isso, né? De você ter que ter a conta no banco. No meu caso, essa TransferWise ajudou muito, mas é uma dificuldade, você não consegue abrir a conta no banco, você não tem residência. Isso depende muito também de país para país, né? Na minha experiência, eu fiz meu sanduíche faz 30 anos, sabe? Eu fui na Dinamarca e a diferença entre um país latino e um país mais para o norte a diferença cultural é muito, muito, muito grande, certo? As questões que o Tiago coloca, que devem ser parecidas na Espanha, eu não sei em Portugal e possivelmente na Itália seja similar, são desse estilo. Países que têm uma cultura mais anglo-saxona, digamos assim, ou nórdica, certo? Não tem isso. As coisas são muito mais simples, em geral. E olha que a Dinamarca, faz 30 anos, tinha formulários em papel com 16 vias, certo? Eu precisei, um dos formulários que eu preenchi foi que tinha 16 vias. Impressionante. E era tudo em papel. Mas, assim, depende de país para país, depende do funcionário que lhe atende, depende muito também da atitude da gente, certo? Tem muitos fatores ali que influenciam. Mas, certamente, o racismo é um caso... como chama isso? Uma coisa que influencia, certamente, certo? Mas, você falou essa questão da atitude, né? Quando eu fui recebi a instrução de, por exemplo, se eu estivesse no metrô, não olhar fixamente para ninguém, isso. Porque eles poderiam interpretar diferente. Mas coisas simples, como por exemplo, quando você está numa escada rolante, a gente fica do lado direito e quem vai passar pelo esquerdo. Essas coisas, por exemplo, na Dinamarca, eram super importantes, né? Na França, o fato de a gente pedir alguma coisa, se não a gente o fato de pedir por favor, mesmo sendo brusco, é muito mais suave do que se a gente pedir muito suavemente, sem dizer por favor, certo? Então, assim, cada país tem os seus costumes e a gente tem que se acostumar com eles. Eu sou argentino. Quando eu cheguei no Brasil, eu apanhei muito, porque as pessoas... Eu fiz doutorado em Recife, e eu apanhei realmente muito, porque as pessoas achavam que a minha forma de falar era muito agressiva. Um pouco como acontece com os gaúchos aqui, certo? Eu fui aprendendo a fazer, né? Tem racismo e xenofobia também, né? Depende do lugar que você vai, tem reações bem negativas. Lá nessa cidade que eu fui, também tinha casos assim, de não gostarem de estrangeiros, enfim. Mas só para fechar, a Tiago disse que está aplicando aí para voltar. Aí você pretende ser professor lá, Tiago, ou pretende ficar aqui pelo Brasil mesmo? Eu estou trabalhando como programador e eu estou gostando muito dessa área. Minha vida sempre foi mais voltada para academia, mas eu pretendo voltar para lá. E vaga para professor lá é extremamente difícil. Eu, apesar de achar que tem um currículo bom, competir com vaga lá é mais complicado. Mas para pós-doutorado, para professor visitante, essas coisas, eu acho que dá. Mas professor efetivo mesmo, provavelmente eu não consigo, não. Legal. Obrigado. É complicado. Assim, uma nota. Para quem acha que o Brasil é um país que acolhe bem os estrangeiros, não é muito verdade, né? Eu sou estrangeiro e eu já, assim, a Polícia Federal aqui é uma coisa bastante complicada. Bom, agora, hoje em dia melhorou muito, mas nunca foi, assim, muito fácil, não. Humberto deve ter tido, talvez, a mesma experiência que eu, ou não, mas, assim, o Brasil não é um país que está preparado para receber estrangeiro também, certo? Então, todo lugar tem isso, certo?
claramente, racismo é imperdoável, certo? Mas idiosincrasias tem em tudo que é lugar. Beleza? Não, aqui no Brasil você vê, porque quando o estrangeiro é do Haiti, essas coisas, você vê que ele não é bem recebido. Isso. Se for branco e gordo, tem uma certa vantagem, certo? Mas se for preto e magro, complica. É verdade. Infelizmente. É uma coisa terrível. Mas, para mim, estranhamente, foi bastante smooth. Parabéns, Humberto. Para mim, não foi nada smooth. Tinha tanta burocracia aqui quando eu comecei a morar nesse país, que foi, olha... Enfim. Eu já teve uma vez que eu peguei um ônibus com $1.000 no bolso, certo? Para mostrar na Polícia Federal que eu tinha $1.000. Para me deixarem ficar aqui. Enfim, e pegar o ônibus em Recife com $1.000 no bolso não é para qualquer um, certo? Corajoso. Totalmente corajoso. Complicado. Enfim. Mas era assim. E os $1.000 não eram meus, certo? Eram emprestados. Pior ainda. Porque, de fato, eu não tinha. Não. Mas, enfim. Pessoal, mais questões? Rubens, aí? Eu gostaria só de apresentar. Tá certo. Então, gente, muito, muito obrigado. A gente convida vocês toda semana, quarta-feira, às 16 horas, tem esse seminário aqui. Cada dia é um pouco diferente, mas sempre é muito interessante. Tá? Eu recomendo que vocês frequentem e que... bom, e no dia 8 de junho teremos mais um seminário que é do Print TIC, certo? Os seminários de toda quarta-feira, às 16, são do Print geral da universidade, e então vem gente muito, muito interessante, que tem uma visão do mundo e uma conversa muito, muito interessante. Beleza? Então, obrigado. Pessoal, uma dúvida. O link é sempre o mesmo? Como é que é? O link é sempre o mesmo? Não, o link é toda semana diferente, mas aparece... Alcio, pode me corrigir? Sim, professor. Todas as semanas nós abrimos uma nova sessão e publicamos os links nas redes sociais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para os interessados. Alcio, você fez sanduíche no seu doutorado? Não, professor. Eu fiz sanduíche. Muito mal isso. Devia ter feito. Então, o professor Rubens teve que se ausentar um momento para uma audiência com o reitor e pediu para manifestar desculpas por não estar nesse momento no fechamento do webinar e agradecer ao professor Martim, ao professor Tiago, à professora Juliana e ao Ciro por essa contribuição tão valorosa a esse projeto dos webinars Print. É isso aí. Muito obrigado aos três. Obrigado a todos. Tiago, Ciro e Humberto, que está aqui. Obrigada, gente. E então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.